Para quem gosta de eleição e para quem gosta de política, ou para quem está prestando atenção nessa eleição, ainda que não goste tanto de política, uma curiosidade é saber, vem cá, quem é que está na frente, né? Ninguém sabe. Não dá para saber quem está na frente. Só dá para saber uma coisa, que é muito curiosa. Se a gente pegar os primeiros turnos das eleições todas que nós tivemos e os segundos turnos das eleições em que tivemos segundo turno, a gente vai ver o seguinte: essa eleição vai ser um mix de primeiro turno da eleição em que Lula se reelegeu, porque já é 48,61 com 41, a atual foi 48,43 a 43, então aquela eleição foi a mais apertada distância entre dois candidatos até esta agora. Então a eleição de 2006, que foi justamente o Lula contra o vice atual dele, Lula versus Geraldo Alckmin, 48,61 a 41,64. Essa agora, 5 pontos de diferença entre os candidatos, aquela 7 pontos. As outras tivemos 8 pontos, 17 pontos, 15 pontos, 23 pontos, 13 pontos. E uma curiosidade, essa eleição, assim como aquela, são as eleições que mais consumiram votos concentrados nos dois principais candidatos. Como eu falei, 48,61 a 41, significa que eles ficaram com 90% dos votos, agora com 92% dos votos. Olha que curioso, na primeira eleição da qual o Lula tomou parte, que aliás foi a primeira eleição na redemocratização, vencida pelo Collor, o Collor tinha 30, o Lula 17. Olha que loucura. Collor mais Lula dava 47, Collor mais Lula era menos do que Lula agora, porque dava 57% dos votos. Ou seja, o primeiro e o segundo colocados não atingiam metade dos votos válidos. Agora, o primeiro e o segundo colocados quase pegaram todos os votos válidos. 91, 92% dos votos. Então, olha que diferença de eleição. Uma eleição de um país que estava dividido ideologicamente, estava. Você tinha uma candidatura à direita, mesmo, Collor. Uma candidatura à esquerda, mesmo, Lula. Mais à esquerda do que o Lula é hoje. As coisas que o Lula falava em estatização do sistema financeiro. Ele chegou a falar em estatizar o sistema financeiro em 1989. Ele não falou em estatizar o sistema financeiro agora. Bom, o Lula mais radical e um Collor que falava em família, em pátria, não falava em ideologia de gênero, porque não se discutia isso, mas falava em propriedade privada, falava em invasão de terra. Discurso muito semelhante. Ainda assim, ele pegava 30% dos votos para ele. E Lula pegava 17% dos votos para ele. O resto se dividia, porque tinha um outro candidato de esquerda forte, que era o Brizola, e tinha 22 candidatos naquela eleição. Mas veja que a polarização daquela eleição não chegou a 50% dos votos. E a polarização agora chegou a quase todos os votos. 48,43 com 43,20. É uma barbaridade. Dá 91,6. Sobrou 8,4 pro resto. Fora, né, pro resto. Aqueles anões todos que tinha lá. O do PDT, a Simone Tebet, os Dávila, como é que chamava o outro lá, o candidato padre? Kelman. E a Soraya, que inventou. A Soraya Tronic será lembrada para sempre, porque ela inventou uma coisa fantástica. Candidato padre é a melhor coisa que aconteceu no primeiro turno. Essa classificação, ela tentou vários nomes, daí foi candidato padre. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Bom, então a gente já sabe que o primeiro turno foi igual na dimensão, na proporção ao primeiro turno de 2006. Acontece que o segundo turno de 2006 deixou o Lula com 60% dos votos, 60,8%. E o Alckmin caiu, todo mundo lembra disso, ele perdeu 2 pontos. Por inconsistência ideológica, porque fraquejou, porque errou no segundo turno, ele diminuiu, perdeu 2 pontos. Então a eleição terminou com 60,83 a 39, abriu uma boca de jacaré monumental. Não é o que está acontecendo agora, de longe não é o que está acontecendo agora, como não é o que está acontecendo em 89,
embora as pesquisas apontem alguma coisa parecida com 89, 53 a 47 em algumas pesquisas, mas, por exemplo, em 2010 a Dilma teve 56 e o Serra 44. Em 2018, o Bolsonaro teve 55 ponto alguma coisa e o Haddad teve 44 ponto muitinho, quase dando 45. Então a gente está cheirando o segundo turno de 14. Quando a Dilma teve 51,64 e o Aécio Neves teve 48,36. Resta saber para quem. Resta saber para quem. A gente não sabe, mas 3,28. Então é uma soma de, por enquanto, primeiro turno de 2006, reeleição de Lula, com o segundo turno de 2014, reeleição de Dilma. Olha que interessante, nos dois casos deu um incumbente, nos dois casos do presidente que tentou a reeleição conseguiu. Agora a gente não sabe se o candidato à reeleição vai conseguir se reeleger, se o candidato que está tentando voltar vai conseguir, não dá para saber. As pesquisas apontam hoje, eu tenho certeza que todos os bolsonaristas adorariam estar com a pontuação do Lula e ficam, no entanto, com o discurso dizendo que não dá para saber. E não dá para saber mesmo, não dá para saber, porque você não sabe a abstenção, você não sabe quantas pessoas mudam o voto na última hora, enfim, não dá. O primeiro turno nos ensinou que não dá para a gente se fiar só nos números da pesquisa. Mas o fato é que já dá para saber que está apertado. Porque você pega eleições, você pega a eleição, por exemplo, aqui em São Paulo, entre o Haddad e o Tarcísio. O Tarcísio abriu uma frente confortável. Dá para você dizer que, a não ser que haja uma surpresa incrível, quem vai ganhar a eleição é o Tarcísio. Se você tivesse R$10, para dizer, eu tenho R$10, está sobrando R$10, eu vou apostar. Tem gente que gosta de apostar, eu não gosto de apostar. Mas quem quiser apostar, aposta. Eu recomendaria apostar no Tarcísio, né? Se você não quiser perder R$10, ou então se você... Tem gente que aposta 5 em cada um, aí paga 5, recebe 5 e fica meio que no 0-0, aí não vale a pena. Mas se fosse apostar, apostaria no Tarcísio. Agora, na eleição federal... se você não tiver paixão, se você tem paixão, você diz, vai dar o Bolsonaro, vai dar o Lula, isso é outra discussão, vai dar porque você quer. Mas não dá para dizer que vai dar porque você sabe. Porque você vai saber o que ninguém sabe, nem o Bolsonaro, nem o Lula. Porque você conversa com os comandos das campanhas e os dois comandos estão apreensivos. Se pudesse colocar aquilo que a gente vê em reality show, ou em algumas reportagens e tal, se pudesse botar um marcador de batimento cardíaco, a gente ia ver o que está acontecendo hoje com os candidatos. Cada dia um susto. E por quê? Porque faltando 4, terça, né? Terça, o dia de hoje, está na metade, mas vamos lá. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 6 dias. 6 dias são 6 meses. Eu me lembro de na sexta-feira a gente conversando e eu falava, falta só uma semana. Desde que domingo acontece aquela loucura do Bob Jeff, aquela loucura em que o criminoso atira na polícia e as duas candidaturas querendo empurrar o criminoso, o vagabundo, o malandro, o picareta, o safado no colo do outro. O Lula dizendo, não, só a colo do Bolsonaro. E o Bolsonaro, não, isso aí é do Mensalão. Mas peraí, ele é do Mensalão e é do Bolsonaro. Não vem não. Vocês querem se livrar agora? Não vem não. Quero ver o que eles vão fazer no debate de sexta-feira. Um tentando botar o Roberto Jefferson no colo do outro. O Roberto Jefferson é você. Parece aquele camarada que entra numa fazenda, rouba um porco, fala, o que você está pegando esse porco? Que porco é esse? Tira esse porco daqui. Todo mundo quer tirar o porco do Roberto Jefferson das costas. Não dá. O Roberto Jefferson está no nascedouro do Mensalão. E o Roberto Jefferson está no coração desse discurso babaquara que ele inventou, golpista, vagabundo, que ele resolveu inventar e se apropriar da bandeira brasileira, chamada de patriota. Aí foram uns babaca na frente da casa dele lá. Ridículo. É um criminoso, um vagabundo. Então, mas o fato é o seguinte... Quem esperava na sexta que no domingo a gente ia tomar um susto daquele? E quem pode imaginar, porque não tem nenhuma pesquisa que mediu, de forma as pesquisas que saíram, pegaram um dia de Roberto Jefferson no máximo.
E contou. Bom para o Bolsonaro não foi. É óbvio que não foi. E você conversa com a cúpula da campanha do Bolsonaro, eles não gostaram do que aconteceu. Não gostaram da ideia do presidente pensar em mandar o ministro da Justiça. Gostaram que no final acabou não indo. Mas se o camarada é um bandido, como disse o presidente, por que ele mandou o ministro, né? Mas também não é bom pro PT, né? Vamos combinar? Não dá pro PT sair dizendo que o Jefferson é fruto da política do Bolsonaro. Não, o Roberto Jefferson daí, porque ele é um vigarista que há 30, 40, 50 anos gravita em torno do poder. Foi Collor, foi Fernando Henrique, foi Lula, foi Temer, e foi Bolsonaro, ele foi tudo. Por quê? Porque ele tem coerência. Ele é sempre governo. Você quer alguém mais coerente do que aquele que é sempre governo? Eu não quero saber quem é que vai entrar, se é de esquerda ou de direita. Vocês é que ficam brigando. Eu estou sempre aqui esperando vocês. Não se preocupa. Você chega, eu vou estar aqui para servir. Sim, senhor, estaremos servindo ao senhor. Querido Lula, querido Bolsonaro, estou sempre para servir. Então, eu não sei qual é o efeito disso. Agora, faltam 6 dias. 6 dias são 6 meses. Tem o mês de hoje, terça, tem o mês de amanhã. É todo dia um mês. Porque é uma agonia que não acaba. O batimento deles está porque eles não sabem o que vai acontecer amanhã. E aí pode acontecer o quê? Se você olhar a história das eleições, tem fatos incríveis. Podemos relembrar alguns, mas assim, novembro de 1988, a eleição para a prefeitura no país inteiro, acontece uma morte durante uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional, a Erundina virou prefeita de São Paulo. Absolutamente inesperado. Foi dia 7, uma morte em que teve uma greve e mataram um camarada, um grevista. Quem matou foi um militar. Uma semana depois, 8 dias depois, a Erundina virou prefeita de São Paulo. Um fato inesperado. Eduardo Campos, na eleição de 14, era o grande personagem da eleição de 14. Muita gente apostava muito no Eduardo Campos. A tragédia que se deu mudou a eleição. A facada de 2018 são fatos. O Jefferson tem esse tamanho? Eu não tenho a menor ideia. Eu não acho que tem esse tamanho todo. Eu acho que é um vagabundo que vão tentar politizar como pode os dois lados, e estão os dois lados politizando. Mas, de hoje até domingo, o que pode acontecer? Não tenho a menor ideia, porque eu não tinha a menor ideia na semana passada que no domingo a gente ia amanhecer com um imbecil dando tiro na Polícia Federal. A Polícia Federal não tomou um susto desse realizando os mandados de busca e apreensão e os mandados de prisão. No caso não era busca e apreensão, era um mandado de prisão, de recolhimento, né? Espero que esse cara agora pague pelo que fez, porque é um estúpido. Mas, então, a única coisa que dá para dizer, e é isso que eu queria deixar claro, é que a gente tem uma mistura do primeiro turno de 2006 com o segundo turno de 14. A gente sabe que vai ser uma eleição muito apertada. Mas o primeiro turno da eleição de 2014, que teve o segundo turno apertado, foi um primeiro turno estranho, porque a Dilma teve 42, lembre-se que o Lula teve agora 48, e o Aécio teve 33 e não 43, ou seja, era um candidato de oposição menor em relação à Dilma, e a Dilma também é uma candidatura menor que a do Lula. No entanto, na hora do segundo turno, chegou a aparecer em algum momento o Aécio, tanto que quando terminou ele pediu auditoria, vamos pedir recontagem, e como era de se imaginar, o sistema funcionou bem e a Dilma ganhou a eleição porque os números estavam corretos. Em outras eleições, as margens foram um pouco maiores.